Per sim crucis Dei limites nostris, libera nos Deus noster. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angeli Dei, qui cursus est mei, mettibi commissum pietate superna, illumina custodi regi et guberna. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Neste mês de junho, mês do coração eucarístico de nosso Senhor, hoje nós queremos refletir sobre a adoração eucarística. Quem ama também adora. O amor leva à adoração. Santa Elizabeth da Trindade vai dizer que a adoração é o êxtase do amor. Poderíamos falar de uma adoração amorosa e de um amor adorante. Claro que quando nós olhamos para o amor que abrasa o nosso coração, o amor que é o próprio Jesus Eucarístico, que vem morar no nosso coração, como nós falamos sobre a Sagrada Comunhão, esse fogo que entra no nosso interior, ele nos leva a sairmos de nós mesmos para a adoração eucarística, para o aniquilamento diante do Santíssimo Sacramento. Porque isso é adorar o Senhor. Adorar significa reconhecê-lo como Deus, se aniquilar na presença dele. A criatura diante do Criador, o nada diante do tudo. Isso significa adorar. Por isso que só os humildes podem adorar a Deus. Por isso que São Miguel foi o primeiro a adorar a Deus naquele momento do grande combate com Lúcifer. Quem como Deus? Primeiro adorador. É necessário a humildade para a adoração. É necessário o amor para a adoração. É necessário a fé para a adoração, porque quem não crê não adora. E crer não significa somente saber da existência, mas aderir, confiar, se abandonar, estar no amado. Isso é adoração eucarística. E é a isto que nós somos chamados, como santos viveram esta adoração sublime, como nós cantamos, tanto ergo sacramento, tão sublime sacramento, veneremur cernui, adoremos neste altar, tão sublime sacramento. A Eucaristia está ligada com a adoração. Adoração dentro da Santa Missa, porque a Santa Missa é a suprema adoração, adoração fora da Santa Missa. Que nós possamos dizer, Jesus, eu te adoro. A cada batida do nosso coração, Jesus, eu te adoro. Vamos olhar agora para a vida dos santos. Assim como Maria e Marta, Marta queria fazer muitas coisas e Maria ficava aos pés de Jesus. Nós somos chamados a ficar aos pés de Jesus. Foi para adorar a Deus que nós nascemos. Que cada batida do nosso coração seja para adorar a Deus. São Pedro Julião vai dizer: possa eu servir de escabelo ao Senhor, ao vosso trono eucarístico. Que grande ardor no coração deste santo, conhecido também como o louco do Santíssimo Sacramento, o apóstolo do Santíssimo Sacramento. Charles de Foucault escrevia aos pés do sacrário: oh, que doçura das doçuras, meu Deus! Que doçura das doçuras, meu Deus! Mais de 15 horas sem ter outra coisa para fazer, senão isto: olhar para vós e dizer-vos: Senhor, eu vos amo, eu vos amo. Oh, que doçura! Olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu vos amo, eu vos adoro.
dos grandes doutores da Igreja, como Santo Tomás e São Boaventura, até os sumos pontífices como São Pio V e São Pio X, até os sacerdotes como Santo Cura de Ars, São Pedro Julião, e até os humildes criaturas como Santa Rita, São Pascoal Bailon, Santa Bernadette Subiru, São Geraldo, São Domingos Sávio, Santa Gema Galgani. Todos os santos foram apaixonados pela Eucaristia, por Jesus sacramentado. Eles que amavam de verdade não contavam as horas da adoração. Quem ama não fica calculando o tempo. Quem ama simplesmente quer estar ali. Eles que amavam de verdade não contavam as horas de adoração e de amor que passavam de dia e de noite aos pés de Jesus no sacrário. De dia e de noite aos pés de Jesus. Pensemos em São Francisco de Assis, que passava tanto tempo, muitas vezes até noites inteiras, absorto ali, diante do altar do Senhor. E quantos santos faziam isto? Quando nós olhamos para a vida dos santos, às vezes, olhando para a nossa, nós deveríamos nos envergonhar diante da vida deles. E o que falar então de São Bento José Labre, o pobre das 40 horas, que andava de igreja em igreja fazendo adoração eucarística. Às vezes os bichos até subiam no hábito dele, né, de tanto que ele nem tomava banho e ficava ali de 40 horas adorando de igreja em igreja. Ficava lá absorto de joelhos na presença de Jesus. Que grande graça! São Luís Gonzaga, quando resolveram pintar o quadro dele, que posição iriam colocá-lo? Claro, na posição que ele passou a maior parte da sua vida, na posição de adoração. São Luís Gonzaga era um grande adorador do Santíssimo Sacramento. Pensemos também em Santa Margarida Maria Lacoque, santa do Sagrado Coração de Jesus, que em uma quinta-feira chegou a ficar 14 horas de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, absorta em adoração. E Santa Francisca Xavier Cabrini, que em uma festa do Sagrado Coração de Jesus ficou 12 horas, estagnada, magnetizada por Jesus Eucarístico. A tal ponto que quando a irmã lhe perguntou se tinha gostado da decoração especial feita com flores e brocados que ornavam o altar, ela respondeu: olha só, não fiz caso de nada, eu só vi uma flor, Jesus, e nenhuma outra. São Francisco de Sales também, depois de uma visita à Catedral de Milão, teve que ouvir que lhe diziam: viu Vossa Excelência, que profusão de mármores, que grandiosidade de linhas? E o santo respondeu: que quereis que eu vos diga? A presença de Jesus no sacrário absolveu-me de tal modo que o meu espírito que desapareceu diante dos meus olhos toda a beleza da arte. Ele ficou tão absorto ali com Jesus Eucarístico que não viu nada da arquitetura da igreja. São Francisco de Sales. E que lição é esta para nós, que muitas vezes evitamos fazer visitas ao Santíssimo Sacramento, ou visitamos mal tais igrejas, às vezes visitando como se elas fossem um salão, um museu, qualquer coisa assim. Por isso que nós deveríamos ter um grande recolhimento. Como é que eu vou adorar? Adorar com recolhimento. E claro, é muito importante também a postura na adoração. O recolhimento interior e a postura exterior, que deve também refletir esse recolhimento interior. Uma postura sempre ereta, com a coluna ereta. Caso vá fazer uma genuflexão, faça a genuflexão com o joelho direito tocando no chão, não aquela genuflexão mal feita que a pessoa faz de qualquer jeito, não. Genuflexão com o joelho direito tocando no chão, ou mesmo se o Santíssimo Sacramento estiver exposto com os dois joelhos. Se estiver recolhido,
com um joelho só diante do sacrário, se tiver exposto com os dois joelhos. Então, a genuflexão, fazer com muita reverência, tomar cuidado para não fazer mecanicamente de qualquer jeito, mas com muita reverência, com muito amor, com muita piedade. Então daí vem também este amor eucarístico que reflete até mesmo nos gestos exteriores. E claro, não somente nos gestos exteriores, nas genuflexões, na postura, as mãos postas, o olhar fixo em Jesus Eucarístico. Tanto que quando perguntaram para São João Maria Vianney o que ele dizia tanto para Jesus ali diante do sacrário, diante do Santíssimo Sacramento, ele disse: eu não digo nada, eu apenas olho para ele e ele olha para mim. Eu o amo e ele me ama. Que grande mistério! Estar na presença de Jesus, fixar os olhos nele. Às vezes você não vai ter nada que falar ali naquele momento, só contemplar, ou às vezes fazer uma pequena jaculatória, uma oração curta. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Mas permanecer, exercitar a fé, se colocar na presença dele que está ali, mesmo não vendo sensivelmente, mas exercitar a fé. E claro, aí a postura também. Certa vez, São Luís Gonzaga, ele foi fazer adoração e ele cochilou e ele ficou numa posição, depois ele ficou numa posição mais relaxada, escorando assim nos bancos. E ele depois sentiu um toque no ombro. Quando ele olhou, o santo anjo da guarda dele, com as mãos postas, em adoração, olhando para o Santíssimo Sacramento, e disse assim: é assim que se deve adorar a Deus, com postura, com recolhimento. É assim que se deve adorar a Deus. Basta nós olharmos o Beato Contardo Ferrini, que quando ele entrou numa igreja para fazer adoração eucarística, com o olhar fixo em Jesus, nem viu, lhe roubaram a capa que ele estava, de tão absorto que ele estava em Jesus Eucarístico. Santa Maria Madalena Postel também era tão recolhida e amorosa durante a adoração eucarística, que certa vez, quando levantou o olhar para uma pessoa sem, quase que involuntário, ela já ficou se culpando ali por ter se distraído de Jesus, da presença de Jesus. E quantas vezes nós nos distraímos ali na adoração? Quantas vezes? Como não vamos nos ver envergonhados do nosso comportamento? E será que nós estamos dedicando um tempo a Jesus? Separando um tempo? Nós precisamos de disciplina para adorar o Santíssimo Sacramento. Fazer um cronograma, uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes por semana, todos os dias. Visitar o Santíssimo Sacramento, como os santos tinham esse anseio de estar na presença de Jesus Eucarístico. Santa Teresa, ela ensinava assim: devemos estar na presença de Jesus sacramentado como santos no céu, diante da essência divina. É assim que faziam os santos. Ali é o mesmo Jesus, o mesmo que caminhou em Jerusalém, o mesmo que morreu, que foi crucificado, o mesmo que caminhou na Galileia. Esse é o mesmo Jesus que curou os doentes, que fez milagres. Esse é o mesmo Jesus que nos ama tanto e que permanece conosco no Santíssimo Sacramento do altar, sempre conosco. Então, que nós possamos viver esse recolhimento, como os santos que eu já citei para vocês viveram este recolhimento. E até depois da morte. Lembremos-nos ainda de que o Senhor parece ser recompensado de um modo singular, ter recompensado de um modo singular alguns santos, fazendo que eles pudessem realizar, mesmo depois da morte, algum ato de adoração eucarística. Assim aconteceu com Santa Catarina de Bolonha, que muitos dias depois da morte, diante do altar do Santíssimo Sacramento, levantou-se em oração de adoração. Olha só que interessante. O cadáver de São Pascoal Bailon, esse piedoso frade franciscano, durante a Santa Ceia, durante a Santa Missa Ezequial,
na hora da elevação da hóstia e do cálice, abriu 2 vezes os olhos em sinal de adoração à Eucaristia. São Pascoal Bailon. O beato Mateus de Dirgente, quando seu corpo foi transportado até a igreja para a Santa Missa, Ezequiel juntou as mãos em adoração à Eucaristia. O beato Boaventura de Potenza, em Ravelo, enquanto seu corpo ia sendo transportado, ao passar diante do altar do Santíssimo, fez uma devota inclinação a Jesus no sacrário. Então nós vemos aqui, este amor precisa ser fomentado. É bem verdade que o amor é mais forte do que a morte. Quem come deste pão viverá para sempre. A Eucaristia é Jesus, amor. A Eucaristia é Jesus, vida. A adoração eucarística é amor celeste, que nos vivifica e nos faz ser um com Jesus, vítima que incessantemente intercede por nós. O próprio Jesus é a vítima que incessantemente intercede por nós. Lembremos-nos de que quem adora se faz um com Jesus hóstia. Guardemos isso. Quem adora se faz um com Jesus hóstia, que intercede junto ao Pai pela salvação dos irmãos. Esta é a suprema caridade para com todos os homens. Obter para eles o reino dos céus, e só no céu é que iremos ver quantas almas foram arrebatadas das garras do inferno pela adoração eucarística reparadora dos santos, nossos conhecidos e desconhecidos. Não devemos esquecer-nos de que em Fátima o anjo em pessoa ensinou os 3 pastorinhos a belíssima oração eucarística reparadora, e que também nós devemos aprender. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos merecimentos infinitos do seu Santíssimo Coração, e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então nós sabemos aqui, deveríamos rezar esta oração reparadora sempre que comungamos, sempre que adoramos o Santíssimo Sacramento. São Pio de Pietrelcina, um frade estigmatizado gargano, que nós já conhecemos, né, muito bem, no qual ocorriam multidões de toda parte. Depois de suas horas diárias no confessionário, passava quase todo o tempo do dia e da noite junto ao sacrário em adoração com Maria Santíssima, recitando centenas de rosários. O próprio São Pio disse: quereis me encontrar? Ide ao sacrário, ide ao sacrário. São Maximiliano Maria Kolbe, o grande apóstolo mariano, em cada uma de suas fundações, antes mesmo que fossem feitas as celas para os frades, queria que se construísse a capela, para introduzir logo nela o costume de adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Também um dia na Polônia, enquanto ele ia acompanhando um hóspede que estava em visita à cidade da Imaculada, ao chegar à grande capela da adoração, disse ao hóspede, mostrando-lhe com a mão o Santíssimo Sacramento: toda a nossa vida depende daqui. Toda a nossa vida depende daqui, dizia São Maximiliano. Toda a nossa vida depende do sacrário. Toda a nossa vida depende do sacrário. A fonte da nossa alegria está no coração eucarístico de nosso Senhor. A adoração eucarística é a melhor parte. São Tiago Alberione, outro grande apóstolo contemporâneo, colocou expressamente como fundamento de toda a sua dinâmica obra a Sociedade do Apostolado da Imprensa,
a adoração eucarística, como a congregação das pias discípulas do Divino Mestre, as quais têm como missão única e específica adorar dia e noite a Jesus Eucarístico solenemente exposto. Solenemente exposto. Como nós deveríamos buscar muitas vezes a adoração eucarística. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: Jesus não desceu para ficar no cibório, mas para ser adorado. Até numa capela mais escondida, Jesus deve ser adorado. Assim raciocinava São Pedro Julião. Só Jesus é tudo, o resto nada é, dizia Santa Teresinha, que é Santa Teresinha. E então renunciar ao nada por causa de tudo, consumir-se a si mesmo pelo tudo em vez de o fazer pelo nada, não deveria ser essa a nossa verdadeira riqueza e expressa sabedoria? Olha só que belo, São Pedro Julião fala. Renunciar ao nada, porque tudo é passageiro, pelo tudo, isso é o mais inteligente. Renunciar ao nada pelo tudo, pela presença real de Jesus. Assim raciocinava São Pedro Julião. Quem assim raciocinava também era São Pio de Pietrelcina, quando escrevia: 1000 anos passados em meio à glória dos homens não compensam em uma só hora passada em doce colóquio com Jesus sacramentado. 1000 anos neste mundo de todos os prazeres não chegaria a esta única hora passada na presença de Jesus sacramentado. Como não deveríamos nós também, à maneira dos santos, ter inveja dos anjos que rodeiam sem cessar os sacrários? Os anjos estão sempre guardando o sacrário e nos ensinando também a adorar o Senhor, a cuidar com zelo de tudo aquilo que envolve a comunhão e a adoração eucarística, procurar o recolhimento na adoração eucarística, procurar ter fé, se colocar na presença de Deus ali durante a adoração, procurar imitar os santos na sua vida interior de adoração ao Santíssimo Sacramento. Ter este grande amor pelo Santíssimo Sacramento. Jesus, ele nos espera. Ele está te esperando, ele está me esperando. Jesus, ele está querendo o nosso coração. Ele anseia por ti. Jesus anseia por nós, por cada um de nós. Que Nossa Senhora, ela que foi uma verdadeira adoradora perpétua, nos ensine a sermos perpétuos adoradores. Nos ensine. Pedimos, ó Mãe, vamos rezar as elevações ao coração eucarístico de Jesus. Coração eucarístico de Jesus, doce companheiro de nosso exílio, eu vos adoro. Coração eucarístico de Jesus, coração solitário, coração humilhado, coração abandonado, coração esquecido, coração desprezado, coração ultrajado, coração desconhecido dos homens, coração suplicante que eu amo, coração paciente em nos esperar, coração pressuroso em nos escutar, coração desejoso que a Ele rezemos, coração foco de novas graças, coração silencioso querendo falar às almas, coração doce e refúgio de vida oculta, coração mestre dos segredos da união divina, coração daquele que dorme, mas que sempre vela, coração de Jesus, tende piedade de nós. Jesus hóstia, eu quero vos consolar, a vós me uno, me imolo convosco, me humilho em vossa presença. Quero me esquecer para me lembrar de vós, ser esquecido e desprezado por vosso amor, não ser compreendido, não ser amado senão por vós. Me calarei para vos ouvir e sairei de mim para me perder em vós. Fazei que assim alivie vossa sede de minha salvação, vossa sede ardente de minha santidade, que purificado vos dê um puro e verdadeiro amor. Não quero mais vos cansar em vossa espera. Tomai-me, eu me dou a vós. Eu vos dou todo o meu agir.
meu espírito para que o ilumineis, meu coração para que o dirijais, minha vontade para que a fixeis, minha miséria para que a socorrais, minha alma e meu corpo para que o alimentais. Coração eucarístico do meu doce Jesus, cujo sangue é a vida de minha alma, que eu não viva mais, mas que só vós vivais em mim. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que vós sois verdadeiramente o Santíssimo Sacramento do altar. Eu vos amo sobre todas as coisas e vos desejo ardentemente em minha alma. E como agora não vos posso receber sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E vós, como já tendo vindo, eu vos abraço e me uno todo a vós. Não permitais que de vós jamais me separe. Santíssimo coração eucarístico de Jesus, abrasai meu pequeníssimo coração em vosso infinito amor. Santíssimo coração eucarístico de Jesus, abrasai meu pequeníssimo coração em vosso infinito amor. Santíssimo coração eucarístico de Jesus, abrasai meu pequeníssimo coração em vosso infinito amor. Nossa Senhora, Mãe do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe do Santíssimo Sacramento, rogai por nós e fazei-nos perpétuos adoradores. São José, guardião do Santíssimo Sacramento, rogai por nós e guardai a presença de Jesus em nossas almas. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.